Fala galera, boa noite. Hoje, segunda-feira, dia 6 de julho, agora são 19h10 da noite. E vamos para mais um diário de trades. Hoje tivemos duas operações, a primeira às 9h40 e a segunda às 11h20, logo após o PMI. Tivemos dois loss, tomando um R e meio para trás, tá? Tudo bem controladinho dentro do plano. Lembrando que essa semana aí vai ser uma semana reduzida, quinta-feira feriado, tá certo? Então, bora para o gráfico. Vamos dar uma olhada aqui, começando pelo gráfico semanal. A gente tem um contexto de um mercado bem lateral, onde a gente tem a formação de um fundo com barras sobrepostas. Essa barra aqui deixa muita sombra inferior. E logo na barra seguinte a gente tem um gap de baixa, né? Que essa barra representa que a movimentação só da segunda-feira, com 3.500 pontos, cacetada para baixo. Hoje foi um dia bem direcional. E nossas marcações, média de 9 do semanal está na região do 178,235 e a média de 20 do semanal na região do 186,650. Beleza? Vamos cair para o gráfico diário. No diário nós temos aqui a média de 9 na região de 175 bola e a média de 20 no 174,100. Beleza? Começamos o dia traçando dois fibos, esse fibo em roxo, que é a perna intermediária, e esse fibo em azul, da perna maior, tá? Algumas regiões de confluência. A primeira delas que eu destaco é essa aqui. A gente tem uma retração de 38 casando com uma retração de 50%, beleza? E a segunda região é a região da média, a ferramenta errada. Então, a segunda confluência é essa média de 9, muito próxima da primeira retração da estrutura micro, tá? Apaguei de 9 sem querer. Então, vamos cair já direto para 5 minutos para entender como é que foi a movimentação do dia. Dá para ver que nem cabe no gráfico. Tivemos que dar uma ajustada aqui, tá? Só no 60. Ah, essa região está só no 15. Então aqui a gente tem essa regiãozinha aqui, que era um fundo, e depois acabou virando suporte, né? E essa outra região aqui, mais abaixo, beleza? Então, nos 5 minutos, a gente pode ver que o preço ele caiu em linha reta logo na abertura, deixou uma barra de 1.400 pontos, demonstrou um pouco de rejeição na primeira retração, estava esticado, estava longe da média, né? E a gente acabou executando a nossa primeira operação nessa regiãozinha, ok? Tracei a minha linha de tendência através desses topos e a partir do momento que o preço ele deixa uma segunda falha no 2 minutos, né? E deixa essa formação também de um fundo mais alto do que o fundo anterior, eu executo a minha primeira entrada. Essa primeira entrada, ela foi pelo 2 minutos. Exatamente. Nesse candle aqui, comprei ele o fechamento, não esperei a superação da máxima. Caso tivesse optado por isso, teria evitado o meu primeiro stop. Mas faz parte do jogo, né? Logo que eu compro o fechamento dessa barra aqui, o preço em 2 candles ele encontra uma resistência dinâmica da 20, né? E o nosso stop ele já é acionado essa barra aqui, tá? Aqui tomamos o nosso primeiro stop
E a partir do momento que o mercado desenvolve e ele rompe esse fundo anterior aqui, eu já pego a minha ferramenta de Fibonacci e traço possíveis alvos para essa estrutura. E encontro essa primeira confluência aqui. Vou tirar esse Fibo para o gráfico não ficar mais poluído do que ele já está, né? Isso daqui era a média de 400 períodos do 15 minutos, estava bem esticado, né? Caindo novamente para o 2, o que a gente observa aqui? E no 2, ele de novo fez uma perna muito agressiva, né? Eu começo a traçar mais uma linha de tendência, dessa vez conectando aqui esses topinhos, né? Tem um topo, formação de um topo mais baixo, e a partir do momento que o preço ele toca no alvo, rejeita, eu tenho confluência da 20 do diário, bem próximo da nossa região de suporte, eu decido executar minha compra na superação desse candle aqui, beleza? Esse segundo trade, como ele ainda não tinha testado as regiões, eu decido tomar esse trade com meia unidade de risco. Ele ainda chegou a ficar um pouco positivo, mas ele já veio estopar a gente logo nessas barras seguintes, tá certo? Então, basicamente esses foram os meus dois únicos trades, sempre em conta real. Dando aqui, meu primeiro trade e meu segundo trade aqui, tudo explicadinho. E faz parte. Às vezes, mesmo o mercado deixando uma configuração que a gente gosta de operar, muitas vezes a gente acaba tomando stop. O mais importante é respeitar o gerenciamento e respeitar o plano, ok? Ainda assim, o mercado, depois que ele testou a nossa região boa, ele acabou pagando uma movimentação aí de 1.000 pontos, né? Mas ele já estava quase fora da nossa janela operacional, opera só até as 13 horas, e ele foi fazer esse fundo aqui bem perto do meio-dia. Então, basicamente, esses foram os trades de hoje, né? Vamos colocar de novo nos 5 minutos para ver o que a gente pode trazer para o dia de amanhã, né? Eu vou deixar esse Fibo aqui no 15 só, para evitar do meu gráfico ficar muito poluído. Então, aplico aqui, tiro ele dos 5 minutos. Então, eu tenho esse Fibo no 15, com acertações, e tenho uma coisa está errada. Tá, Fibo que é esse? Deixa eu deixar ele no 15 e no 60. Para eu observar uma coisa aqui. É o mesmo Fibo. Então, basicamente, o Fibo do 15 minutos é o mesmo do 60. Eu vou colocar ele ainda na cor roxa. É mais fácil, mais inteligente. É só ajustar os parâmetros aqui. Vou deixar esse Fibo no 15 minutos também, para a gente observar. E nos 60 minutos, essa formação desse fundo mais alto, eu jogo essa linha de tendência. E caso for rompida, não faz mais sentido ficar olhando para essa ponta compradora, tá? Já nos 5 minutos, como a gente teve uma paulada muito direcional, eu vou optar por deixar no 5 o Fibo do dia anterior. Então, olhando por estrutura, a gente pode observar aqui
A partir do momento que ele vai, deixa um primeiro impulso, ele faz uma segunda perna com a mesma amplitude da primeira impulsão, né? Uma simetria interessante que o mercado costuma fazer bastante. Então eu vou deixar esse fibo aqui. Imagino que como uma possível regiãozinha que possa dar trabalho, talvez seja essa região, 50% com uma troca de polaridade. Vou deixar essa resistência aqui também marcada, mas ela é muito recente. Ela ainda tem um teste só. E é isso, mercado difícil, mercado confuso, né? Lembrando que pelo semanal, de novo, a gente falou dessa característica dele consolidada, porque a gente tem barras sobrepostas, um candle aqui com muito pavio inferior, e já no dia seguinte, na semana seguinte, na segunda-feira, praticamente nenhuma pressão compradora. Então, o mercado lateral é isso, é indecisão, operar extremidades, só que a extremidade está muito grande. Uma extremidade grande aqui, falando de 6.800 pontos. Então é isso. Meu plano para amanhã está traçado, tem os fibos macros, tem o fibo do intraday para observar. Vou começar a olhar um pouco mais para a ponta vendedora nessas regiões daqui de cima. Eu estava com a ideia de continuidade desse movimento e por isso acabei optando pelas compras do que as vendas, né? Mas mercado é isso aí, é tomar stop, observar o que pode ser melhorado, corrigir, ajustar e boa. Beleza? Plano para amanhã, traçadinho, bonitinho. E é isso. Mercado tem todo dia. Vamos que vamos, semana tá só começando. Fechou? Eu vou indo nessa, fiquem com Deus, boa semana para todos e fui!